Oi pessoal, nós vamos continuar hoje com o tutorial para montar nossa aplicação, no caso os serviços para o banco de dados Northwind. Eu vou começar agora a fazer a implementação do nosso módulo úteis e também vou começar a fazer a implementação do módulo database. Então inicialmente vamos fazer a implementação da classe que eu chamo de BaseBeans. Esse BaseBeans é uma classe que a gente vai utilizar ela como para ser estendida por todos os nossos beans. Nós vamos sempre adotar um padrão para o nome dos pacotes dos módulos. Então, se nós temos aqui wpattern Northwind úteis, nós vamos adotar o padrão br.com wpattern Northwind úteis e, se for necessário, algum nome complementar exatamente relacionado à classe que vai ficar vai compor dentro desse pacote. Então, nesse caso aqui, eu criei um outro pacote, na verdade, modifiquei o nome para colocar o nosso BaseBeans. BaseBean. Uma coisa importante, pessoal, que para fazer a implementação desse BaseBean é necessário que tenhamos nas dependências a dependência do Commons Language 3. Somente com essa dependência que nós vamos conseguir usar esse BaseBeans. É uma classe abstrata que implementa a classe Serializable. Duas coisas que a gente vai fazer aqui agora é fazer o override da classe toString e também o override do equals. Aqui vamos gerar o serial ID. E aqui, pessoal, esse toString ele vai imprimir todos os objetos que estão, todos os parâmetros que fazem parte do nosso bin. Então, por isso que essa classe vai fazer exatamente esse comportamento. Ou seja, uma vez que a gente precisar logar uma informação, ele vai logar para a gente o bin e vai mostrar no log isso já formatado, colocando o nome do parâmetro e também o valor daquele parâmetro. E o equals também, que a gente vai utilizar para comparar todos os nossos campos. Isso, então esse aqui é o nosso BaseBeans. Então essa classe abstrata, todos os nossos beans têm de dar ela. Só uma coisa que eu estou vendo aqui que eu tinha colocado no local errado. Na verdade, nós não vamos ter o pacote de teste dentro do úteis. Então, pessoal, o pacote que a gente vai ter é exatamente esse daqui, dentro do nosso src main Java. Se vocês quiserem, como prática, já que nosso código já está no Subversion, vocês podem vir aqui, Synchronize with Repository, e aqui vai aparecer exatamente o nosso arquivo, as nossas modificações para serem commitadas. Então vamos colocar aqui, por exemplo, para vocês verem o uso do SVN.
Então aqui a gente está colocando um comentário sobre a nossa alteração que foi feita. E aqui ele está exatamente enviando essas nossas alterações para o repositório remoto. Então aqui já foi submetido o nosso código. Então agora eu vou continuar fazendo as nossas implementações. Nesse próximo passo eu vou adicionar um arquivo, os arquivos que estão relacionados com o log4j. Então lembrando o que é esse log4j? Esse log4j é uma biblioteca que nós utilizamos para logar dados, logar informações. Então, por padrão, pessoal, vocês podem copiar esses arquivos lá do Codeplex, do WPattern, do nosso projeto, que vocês têm como exemplo, que lá tem exatamente isso. Eu vou mostrar para vocês onde é que isso está disponível. Pessoal, tudo que vocês necessitarem, vocês podem vir aqui nesse mesmo local que eu estou me direcionando para pegar esses arquivos com essas informações padrões. Então aqui dentro do SRC main resource nós temos os nossos arquivos. Então vocês podem vir aqui, copiar esses arquivos. O melhor seria vocês sincronizarem todo o projeto usando o Tortoise, que é a melhor opção, e de acordo com a necessidade irem copiando esses arquivos para os projetos de vocês, porque tem alguns arquivos que não tem realmente necessidade de serem copiados manualmente. Então, voltando, então, nós temos aqui só a explicação geral. Então, isso daqui, esses appenders, falam justamente quem são os nossos destinos, que é um arquivo que vai guardar as informações de log, o console, um outro aplicativo, a formatação. Então, fica exatamente nesses appenders. E esses loggers são os níveis, né, de log para cada um dos nossos pacotes. Então, o que vai ficar nesse momento dentro do SRC Main Resources é basicamente isso. Se vocês quiserem fazer um teste unitário só para vocês verem o uso do BaseBeans, fiquem à vontade. O BaseBeans, o Utius, vai ficar inicialmente apenas com essa implementação e nós continuamos o trabalho agora no nosso módulo Database. Bom, no módulo Database é onde basicamente nós vamos ter boa parte do nosso trabalho de implementação. Então eu vou começar a fazer a implementação de algumas informações mais básicas, que são aquelas que são comuns a praticamente todos os projetos, se a gente seguir essa estrutura. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer eu vou mudar o nome desse pacote de database e adicionar Utius. Não vai ter esse app.java. Esse pacote de teste database também não vai ter. Pessoal, uma coisa muito importante. No nosso módulo database nós vamos criar testes unitários. Então, nesses testes unitários, eles vão ficar dentro do SRC Teste Java e dentro desse pacote aqui, br.com wpattern northwind.test.database. Então, nós vamos sempre seguir, isso aqui é o nome padrão que a gente sempre vai ter. Então, a gente sempre vai ter aqui, br.com wpattern, que no caso seria o blog, Northwind, que é justamente o nome da nossa aplicação, teste, que é justamente quem é o responsável por esse pacote. Então,
todo o teste unitário, pessoal, vai ficar nessa regra. E depois o módulo em específico. Então, database aqui ao final. Se fosse o business, por exemplo, seria br.com.pattern.northwind.test.business. Então, sempre vai seguir esse padrão de nomenclatura. Então, aqui a gente já tem esses pacotes. Eu vou só comitar esse código aqui. Então, aqui eu vou criar uma classe chamada Hibernate Utility. Pessoal, algumas classes eu não vou fazer a implementação na mão, exatamente por ser dispendioso, gastaria muito tempo. Então, eu vou ir fazendo justamente essa implementação com vocês quando for necessário, mas eu vou explicar todo o código. Pessoal, tomem muito cuidado nessa questão de copiar o código, porque pode levar a muitos erros, certo? Então é muito importante vocês realmente digitarem os códigos, verificarem se está tudo correto. Uma outra dica que eu dou para vocês é a seguinte: eu vou configurar aqui para mim esse Save Actions do meu Workspace, que eu vou colocar algumas coisas como formatação de código automático, para ele fazer import, organizar os meus importes. Isso aqui facilita bastante o trabalho em muitos casos, como ele vai organizar para a gente os nossos pacotes, e isso é muito bom. Certo, com essa configuração aqui, ele já consegue fazer a identificação de muitos pacotes que a gente teria. Eu vou adicionar aqui session certo, pessoal. Então essa aqui é a nossa classe Hibernate Utility. Então, fazendo a explicação breve dela. Aqui é onde nós temos o nosso o elemento responsável por criar as sessões que vão realizar a conexão com o banco de dados. Então aqui nós temos também o passo de criar essa sessão. Aqui eu tenho um método responsável por recuperar essa sessão. Então basicamente o que nós temos? Esse session thread, ele guarda basicamente a nossa sessão. Por trás nós temos uma thread que está associada justamente com essa sessão. E ele faz o controle dessa sessão para a gente. Então aqui eu simplesmente tento recuperar, se não existe essa sessão, eu vou e crio uma sessão e adiciono justamente no session thread. E aqui nós temos o método close session, que é simplesmente para recuperar uma sessão. Uma vez que recuperou, a gente finaliza essa sessão. Então é basicamente isso, algo bem simples, esse Hibernate Utility. O nosso próximo passo, que será implementado, é um método chamado, uma classe chamada Parser Database. Esse Parser Database, pessoal, ele tem a dependência de uma das classes, de algumas outras classes, como por exemplo, de uma classe chamada Base Entity. Essa Base Entity, ela vai garantir para a gente que toda entidade vai herdar justamente ela. Com isso, nós temos um maior controle da nossa entidade. Uma coisa que é muito importante, pessoal, que é importante deixar claro, o que é entidade? Entidade é aquele elemento, é aquela classe que vai estabelecer um relacionamento entre o nosso código e as entidades do banco,
certo? Que é diferente do bin. O bin, ele tem a informação pura, ele simplesmente vai servir como uma classe, um objeto de transporte, né, de dados. Então, a entidade, ela faz um relacionamento entre o nosso código e o banco, então ela estabelece essa relação, esse mapeamento, e temos os bins para fazer o transporte do dado. Então, esse parser database, ele basicamente vai fazer o seguinte, ele vai pegar uma entidade e converter essa entidade em um bin. E o contrário também, de bin para entidade, certo? Só que ele vai fazer isso de modo automático. Então, evita muitos erros, certo, que a gente poderia cometer, e também facilita muito o nosso trabalho, porque ele vai converter automaticamente. Então a gente não vai precisar ficar colocando get set, ou seja, a gente pega a entidade .set e passa ao mesmo parâmetro, né, dando um get no bin. Então ficar fazendo essa conversão manualmente não vai ser necessária, certo? Para fazer essa conversão, nós vamos usar uma biblioteca chamada Dozer, que é importante estar adicionada ao nosso projeto. Então tá aqui, ó. Então se der qualquer problema, pessoal, verifiquem se o import está correto. Então vamos implementar aqui a nossa classe base, parser database. Inicialmente eu vou precisar fazer a implementação dessa nossa classe base entity. Ela é extremamente similar à classe base beans. Se a gente quisesse herdar, né, eu viria aqui e herdasse a base bean, em tese o comportamento ficaria o mesmo, só que conceitualmente não. Por que a gente não pode fazer isso? Porque o conceito aqui é que quem vai herdar base entity são apenas entidades. Então, a entidade em si, ela precisa ser diferenciada justamente do bin. Então, por isso que eu não posso simplesmente herdar, mesmo que a gente tenha um comportamento que é praticamente igual ao base bin. Então, aqui também é uma classe abstrata. E nós temos o override lembre3. Aqui lembre3. Só fazer uma correção no preference. Certo, pessoal? Então, feito isso, nós vamos agora fazer a implementação da classe parser database. Eu vou fazer a implementação, então, manual, só para vocês para não surgirem dúvidas justamente nessa classe. Pessoal, essa biblioteca Dozer, ela é extremamente poderosa, então tem muito mais coisas. A gente vai utilizar, são métodos bem básicos e não tem exatamente grande complexidade, mas a gente poderia, inclusive, fazer configurações de como que seria o parser, então dá para fazer muito mais coisas com essa biblioteca Dozer o que a gente vai fazer exatamente agora. Então, a gente vai manter algo bem no básico mesmo. Public static.
primeiro método que a gente vai criar aqui é o parser bin to entity. Eu já explico qual que é a ideia dele. Aqui, pessoal, eu estou falando que esse método meu, eu vou ter dois tipos genéricos, que seriam os tipos genéricos S e D, e com esse extends que eu estou passando aqui, eu estou garantindo que esse S é um tipo do base bin e D é um tipo do base entity. Certo, pessoal? Então aqui eu tenho os meus dois tipos genéricos, S e D. Então eu vou passar aqui obrigatoriamente esse source object, ele vai ser exatamente um bin. Então eu vou passar um bin e retornar uma entidade, certo? Esse class D aqui é exatamente o tipo da nossa entidade de destino, certo? Então, eu vou depois criar um teste unitário para vocês verem exatamente em uso essa função nossa de passear. Então, o restante dos outros métodos é extremamente similar. Então, eu só vou colar aqui e explicar para vocês. Então, pessoal, aqui nós temos o nosso parser list bins to entities. Então, eu estou passeando uma lista de bins para uma lista de entidades, certo? Então, aqui também temos a mesma notação, que nós temos dois tipos genéricos, S e D, que são os nossos bins e as nossas entidades. Então, aqui estamos passando o source object, que é exatamente a nossa lista de bins, e aqui o destino, que é exatamente retornar uma lista de entidades. Aqui, basicamente, o que nós fazemos é bem similar ao passo anterior. A única diferença é que nós vamos pegar elemento a elemento e fazer a conversão desses elementos. Por questões de performance, pessoal, isso aqui, se vocês precisarem de uma performance melhor, talvez não seja tão indicado utilizar a Dozer, porque ela trabalha sobre reflexão, então ela tem vários outros conceitos por trás que fazem exatamente esse trabalho automático para a gente. Mas em questões de desenvolvimento, ela é extremamente útil e acho que é uma excelente ferramenta para ser usada. Aqui nós temos também o método parser entity to bin. Então aqui a gente passeou de bin para entidade, agora a gente está fazendo o inverso, de entidade para bin. Aqui a gente está passeando também uma lista de entidades para bins. Então aqui a gente está fazendo entre bin e entidade, agora a gente está fazendo a entidade para bin, nesses outros métodos. E aqui tem uma coisa que é diferente, que é exatamente as chaves. Cada uma das nossas entidades, ela possui uma key. O que seria essa key? Seria a chave primária da nossa tabela. Então, é a chave primária que identifica também a nossa entidade. Então, aqui a gente também faz o parseamento dela automático. E segue a mesma linha de trabalho dos nossos outros métodos. Pessoal, eu indico, mais uma vez, por favor, não copiem apenas um código, mas façam justamente, digitem linha a linha para vocês terem
justamente a prática de fazer essa codificação. Então, com essa Parser Database Bean, com essa classe Parser Database, nós temos justamente a classe responsável por realizar o parseamento para a gente, entre Bean e entidade e vice-versa. Bom, a nossa próxima classe que nós vamos implementar é a nossa Generic DAO. Então, essa Generic DAO, o que é a ideia do DAO, pessoal? Nós temos as entidades que estabelecem a relação entre o nosso código, né, o mapeamento do nosso código com as entidades do banco, ou seja, as tabelas. Então, nós temos agora o desenvolvimento das classes de DAO. Esses DAOs, eles são as classes que são responsáveis por realizar o acesso ao banco de dados. Esses DAOs, todo e qualquer acesso ao banco direto é estabelecido com os DAOs. Então, nós não vamos ter código falando um select, uma forma de acessar o banco que não seja justamente nos meus DAOs. Então, a parte de acesso ao banco está única e exclusivamente aos DAOs. Não existe nenhuma outra parte do código que vai ter justamente esse acesso. Exatamente para a gente simplificar, né, que a gente vai ter um ponto centralizado, onde vai ter justamente esse acesso. Inicialmente, a gente vai ter uma classe chamada Generic DAO, que é essa classe que vai ser responsável por realizar o acesso de forma genérica, pelo menos o nosso CRUD, com o banco. Aqui eu já peguei parte de implementação. Eu vou fazer a implementação dela para vocês verem com detalhes. Então aqui, no momento que eu copiei justamente a implementação do nosso Generic DAO, tem algumas coisas que estão justamente faltando. Essa classe, essa interface, a Generic DAO, é extremamente importante, porque com ela nós conseguimos estabelecer um mapeamento de qual a entidade com que nós vamos trabalhar e com qual ID, qual chave primária que está relacionado com essa nossa entidade. Então, nós vamos fazer a implementação da classe a Generic DAO. Para fazer essa implementação, pessoal, nós vamos criar um novo pacote. Então, aqui eu estou criando um pacote com o nome interface no final, utils.interface. Por quê? São interfaces que estão relacionadas com as minhas classes utils. Então, nesse pacote, nós vamos fazer a implementação exatamente desse Generic DAO. Esse Generic DAO, ele vai compor o que nós chamamos de CRUD, que são os nossos métodos padrões de consulta, consulta todos os elementos, consulta pelo ID, pela chave primária, que deleta um elemento no banco, que adiciona. Então, aqui nós temos os nossos métodos por padrão para todos os nossos DAOs, certo? Então, aqui, buscar por ID, buscar todos, salvar a entidade, atualizar e deletar. Aqui nós estamos garantindo que o quê? Uma coisa que é importante ser dita, o DAO ele trabalha apenas com entidades. Ele não conhece os BINs, porque a responsabilidade do DAO é única e exclusivamente estabelecer um relacionamento com o banco de dados. E esse relacionamento é estabelecido usando as entidades. Então aqui nós temos a garantia que ele vai trabalhar apenas com entidades. Então aqui nós temos os nossos métodos. Então eu faço uma busca pelo ID, que seria a nossa chave primária, e retorno justamente a nossa entidade. Aqui eu busco todas as entidades do banco e retorno a lista. Que eu salvo a entidade e retorno o resultado, o ID, que foi para o banco. Aqui eu atualizo uma entidade que está no banco e, finalmente, eu deleto a entidade. Então, esse é o nosso Generic
DAO, a interface. Então eu vou vir aqui e vamos importar também esse carinha. Outra implementação que nós temos aqui, pessoal, é exatamente dessa classe chamada Logger. Essa Logger é responsável por realizar o log dos dados para a gente. Então aqui a gente está utilizando o Log4j, então eu vou importar justamente esse pacote aqui dentro. Então session org.hibernate, aqui nós temos java.lang.reflect. Pessoal, uma coisa muito e extremamente importante. Fiquem atentos quando vocês forem importar qualquer objeto, porque nós temos o que? Nós temos vários objetos com o mesmo nome e em pacotes diferentes. Então temos de tomar cuidado exatamente quando for importar, como por exemplo nesse caso, porque se a gente importar um elemento que seja diferente, provavelmente vai dar problema. Então fiquem bastante atentos justamente a esses importes. Se vocês tiverem dúvida, podem olhar lá no blog ou postar qualquer dúvida sobre o que está sendo importado. Por padrão, pessoal, list a gente sempre vai pegar do útil. Certo? Então aqui, ó, pessoal. E aqui pegamos do Hibernate. Pessoal, uma outra coisa aqui, que é só lembrando, a nossa generic DAO é uma classe abstrata, porque a gente não pode criar uma instância, ela simplesmente está colocando comportamento padrão para todos os nossos DAOs. Então aqui eu tenho esse objeto que é responsável por logar os dados para a gente. Isso daqui, a persistence class, justamente o tipo que está relacionado à nossa entidade T, então o tipo da nossa classe. Isso aqui é pego por reflection. E aqui a gente tem a nossa seção com o banco de dados. Para recuperar esse persistence class, nós fazemos justamente esse comando, nós pegamos o tipo genérico da superclasse. Pessoal, eu não vou chegar a explicar exatamente esse passo aqui de reflection, mais para frente talvez eu coloco justamente um post explicando, mostrando algumas curiosidades como funciona reflection. Mas basicamente o que ele está fazendo? Ele está pegando, por exemplo, vamos supor essa classe entity_binder, que eu não faço a mínima ideia do que seja. Ele simplesmente está pegando isso daqui, ó. Ele está pegando a nossa class, que é basicamente como se fosse o binário, né? Seria o binário dessa classe entity_binder. Então, aqui, esse carinha aqui, ele está exatamente extraindo para a gente de forma automática, independente de qual seja o DAO, qual é a entidade que está relacionada com esse DAO. Aqui eu estou recuperando a minha seção e aqui logando umas informações para a gente, falando assim, ó, foi criado o DAO de persistência da classe tal, certo? Aqui nós temos os nossos métodos do nosso generic DAO. Então aqui, ó, aqui exatamente, find by ID, o que eu faço? Eu simplesmente pego a seção, dou um load, passando justamente qual a entidade e o ID que eu quero que seja filtrado. Então, só recuperando dessa forma, eu já recupero a minha entidade e converto no tipo T, retornando justamente para quem chamou. Aqui eu faço um find all, esse find by critério. Esse critério, pessoal, é uma forma que o Hibernate possibilita para a gente conseguir fazer filtros, né, na nossa consulta. Eu, pelo menos, não gosto muito desse critério, porque não é tão legal de trabalhar. Mas aqui, simplesmente, que nós estamos pegando o critério apenas pela nossa classe, certo? E buscando justamente todos aqueles elementos para a gente e adicionando
uma fila. É algo bem simples para uma lista, desculpe. E retornando para a gente uma lista justamente daqueles elementos. É algo bem simples, realmente. Eu tenho aqui o save. Então, aqui o save, pessoal, eu preciso abrir uma transação, porque eu vou alterar alguma informação no banco e vou salvar e comitar esse resultado. Uma coisa que é importante, pessoal, esse controle de transação pode ser bem mais complexo, mas no nosso caso eu vou manter agora apenas nessa estrutura que a gente não vai precisar, pelo menos nesse nosso exemplo, ficar fazendo esse controle de transação. O que seria controle de transação? Para quem às vezes tenha dúvida, esse controle de transação em alguns momentos, em alguns programas, às vezes é necessário fazer o controle da seguinte forma: eu vou gravar um conjunto de dados no banco, só que eu quero que eu tenha a garantia que, se eu for gravar esse conjunto de dados, ou eu gravo todas as informações ou eu não gravo nada. Então, com esse controle de transação, nós conseguimos fazer exatamente isso. Uma vez que deu problema em qualquer dado que esteja sendo gravado, nós fazemos um rollback exatamente de todos os dados e não gravamos nada. Então, nós ou gravamos tudo ou não gravamos nada. Isso fica tanto uma gerência nossa, assim como também do banco de dados, para garantir isso para a gente. Aqui nós estamos fazendo um update, então eu só abro uma transação e chamo update e comitamos também esse update. O delete da mesma forma. E esse execute query corresponde ao quê? Nós não vamos de forma nenhuma trabalhar com SQL puro no nosso projeto. É claro que essa questão de trabalhar com SQL puro ou não fica a cargo justamente de uma análise. Se o sistema precisa de uma melhor performance, se compensa exatamente utilizar SQL puro. Mas no nosso caso, nós vamos usar sempre a linguagem HQL, que é a Hibernate Query Language, que é uma linguagem própria do Hibernate para fazer consultas no banco de dados. E com isso nós ganhamos a flexibilidade de utilizar qualquer banco, tanto que seja o SQL Server, Oracle, não importa qual é o banco que nós vamos utilizar, porque a forma de fazer a programação do HQL das nossas queries é exatamente comum, certo? Então, quem vai fazer o passo de fazer a consulta, de escrever, de montar o SQL, de montar a consulta com o banco propriamente dito, é o Hibernate e não o nosso. Então, aqui a gente cria basicamente uma query. Essa string que eu passo aqui é exatamente a query que nós passamos para fazer a consulta. No caso de escrita em HQL, eu vou mostrar mais para frente um exemplo. E simplesmente criamos essa query e damos esse list, que é basicamente executando e retornando para a gente. Se der qualquer problema nesse processo, nós logamos os dados e esse throw e é basicamente subindo, né, a exceção. Deu a exceção, nós estamos subindo essa exceção para, às vezes, alguém tratar, se necessário. A get session aqui é bem simples, eu simplesmente recupero a nossa seção atual. Persistent class, ele pega o tipo da nossa entidade, que nós tínhamos recuperado do construtor. Find by critério, eu já tinha explicado. E o get current session é o método responsável por recuperar, no momento do nosso construtor, recuperar a seção que quem criou foi o Hibernate Utility. Certo? Então, com isso, nós finalizamos o desenvolvimento básico, pelo menos, do nosso generic DAO. Bom, eu vou só comitar esse código. Então, pessoal, uma coisa importante que eu sempre vou frisar: façam esse trabalho, façam a codificação e comitem. Então, aqui, desenvolvendo um módulo database. Bom, pessoal, eu vou acabando o vídeo por aqui e no próximo eu continuo
fazendo a implementação do nosso módulo database. Abraço.